Movimente-se na direção de Deus. A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional está em Números, capítulo 9, versículo 17 e 18, que vai dizer assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampava, conforme a ordem do Senhor. Os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de viver na direção de Deus. Quando nós éramos criança, costumávamos estar debaixo da autoridade dos nossos pais ou de algum tutor adulto. Não era normal saírem e nos deixar sozinhos. Onde eles iam, tinham que nos levar. Às vezes, nós sabíamos para onde estávamos indo com eles. Mas mesmo assim, muitas das vezes, não conhecíamos o caminho que tínhamos que caminhar e percorrer. Então, tudo que nós tínhamos que fazer era segurar nas mãos dessa pessoa e confiar no caminho pelo qual ela estava nos guiando. E quando o caminho era longo, cansativo, nós acabávamos dormindo e só acordávamos quando já estávamos no lugar. Dormíamos porque sabíamos que estávamos seguros. Confiávamos em quem estava nos guiando por aquele caminho desconhecido. Daí a gente cresce, ganha nossa independência, nossa autonomia para ir e para vir, quando e para onde nós quisermos. Só que as coisas mudam novamente quando nós começamos a caminhar com Jesus. Porque quando começamos a caminhar com Cristo, Ele retoma esse lugar de criança indefesa. E nós novamente precisamos nos submeter, não à autoridade de um tutor, não à autoridade agora dos nossos pais, mas à autoridade de Deus. Precisamos agora ir e vir somente onde Ele nos levar, confiando que mesmo que não saibamos o caminho, podemos descansar durante ele, porque certamente chegaremos a algum lugar e seguros. Era isso que estava acontecendo no texto que lemos. O povo de Israel estava no deserto, peregrinando no deserto. E como sabemos, é muito fácil, minhas irmãs, se perder no deserto, ficar desorientada no deserto, se não tivermos alguém nos orientando. Uma atitude na direção errada poderia significar o fim de uma nação. Não é assim na nossa vida? Quando estamos passando por alguns desertos, nós nos sentimos perdidas, nós nos sentimos desorientadas, não sabemos para qual lado se dirigir, a quem recorrer, o que fazer, qual atitude tomar, qual é o próximo passo. Ou a gente se estagna de medo, ou a gente avança no lugar errado, na direção errada e piora a situação. E é por isso que é importante buscar e caminhar sob a direção de Deus. Nessa passagem, a palavra vai dizer que o Senhor guiava o povo por intermédio de uma coluna de nuvem. Aquela nuvem simbolizava o próprio Deus presente com eles, dando proteção, dando abrigo, mas também dando direcionamento. O texto diz que a nuvem costumava pairar sobre o tabernáculo e de tempo em tempos ela se levantava e se ia. Ali o povo entendia que era tempo também de partir. Mas entenda uma coisa, eles não se precipitavam à frente da nuvem.
Não era a nuvem que seguia eles, era eles que seguiam a nuvem. A nuvem se levantava e partia, e eles não iam à frente da nuvem, eles iam por detrás da nuvem, eles iam à sombra da nuvem, porque sabiam que aquela nuvem era o próprio Deus que estava os guiando, indo adiante deles na nuvem. Aqui podemos refletir qual tem sido o nosso posicionamento como filhas. Temos andado à frente de Deus, fazendo as coisas ao nosso jeito, ou temos nos colocado atrás da nuvem, demonstrando que estamos atrás de Deus, dependente de Deus, debaixo da autoridade do Senhor, e que somos totalmente carentes e dependentes de Deus? Porque se somos dependentes de Deus, precisamos buscar a direção de Deus para tudo em nossas vidas. E não só buscar a direção, mas estar dispostas a obedecer o comando dele, sem hesitar, mesmo sem entender, mesmo sem concordar com aquele caminho, achando que tinha outro melhor. Temos que obedecer o caminho que Deus nos determinou. A direção que Deus nos determinou. Temos que parar de caminhar sozinha, decidir as coisas sozinha, achar que Deus não está interessado, achar que não precisamos buscar a direção de Deus em coisas simples. Sim, era apenas um caminhar, mas eles esperavam o Senhor os guiar. Se eu errar o caminho eu volto, nem sempre dá para voltar. Tem caminho que a própria Bíblia diz que é caminho que nos leva em direção à morte. Tem caminhos que vai arruinar a nossa vida de tal maneira que vai ser difícil se levantar ou até impossível. Só Deus. Muitas das vezes, nos metemos em situações difíceis ou trazemos perturbação para a nossa vida simplesmente porque nos movemos sem a presença de Deus. Isso porque, se nos movemos por conta própria, por nossa vontade, Deus nos deixa por conta própria. Mas se nos movemos direcionados pelo Senhor, Ele vai estar sempre à nossa frente. Entende? Quando você faz o que você quer, você está sozinha. Você está por conta própria, por sua própria conta e risco. Mas quando você faz algo direcionado pelo Senhor, é Ele quem garante o final. É Ele quem garante o sucesso da caminhada, da empreitada, do sonho, da decisão. Não seja precipitada, minha irmã, seja obediente. Quem se movimenta sobre a direção de Deus, se movimenta na direção certa. Mas quem se move segundo a própria vontade, se movimenta para o próprio mal, sim. Eu sei, às vezes a direção de Deus não é imediata. E isso angustia a gente porque a gente quer resposta para ontem. Estamos acostumados a receber resposta rápida. Mas em se tratando do Senhor, até o tempo dele, que para nós é demora, para ele é tratamento, é aprendizado para nós. Então confie no processo, não se exceda caminhando sozinha, mas busque a direção de Deus e se movimente segundo a ordem dele. Não tome atitude, decisões sem antes esperar a resposta do Pai para seguir adiante. Amém? Que nós possamos nessa manhã. Eu não sei qual é a questão, eu não sei o que é que você tem buscado decidir na tua vida, qual a direção que você precisa tomar imediatamente, mas não tome essa direção sem antes orar, sem antes pedir ao Senhor uma confirmação, sem antes pedir ao Senhor uma direção. Muitas das vezes a confirmação de Deus, a resposta de Deus vai vir como um sinal de paz no teu coração. Sabe quando a gente vai fazer algo muito difícil, tomar uma decisão muito difícil, uma atitude muito difícil, e a gente sente uma paz no nosso coração em relação àquilo? É Deus confirmando que está tudo bem, que é essa direção que Ele quer também. Mas quando a gente vai fazer algo que a gente está se sentindo angustiada, inquieta, ansiosa e não está conseguindo dormir, é Deus inquietando o nosso coração, a nossa alma, para a gente buscar a Ele uma melhor direção. Não é essa a melhor direção. Se não está te trazendo paz, não é Deus. Deus não está nesse negócio. Porque na direção de Deus nós temos paz. Quando a coisa é de Deus, nós temos paz. Se não tem paz, não é de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor vai permitir
uma inquietação, uma falta de paz, para você entender que é tempo de buscar a direção dele. Para que nós venhamos ter paz para seguir, precisamos buscar o aval do Senhor. Porque tudo que vem de Deus vem com paz, vem com alegria, não vem com tempestade. E se está tendo tempestade, é Deus falando para você, não é esse caminho. Vem buscar a calmaria em mim. Amém, meus irmãos? Que nós vamos entender que é fundamental. É questão de vida ou morte. Se movimentar debaixo da autoridade, da autorização, da direção do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer pela vida. Por mais um dia o Senhor nos permitir estarmos de pé. Por mais um dia o Senhor nos permitir estarmos respirando, Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra gloriosa. Essa palavra que veio como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, como bússola na nossa caminhada. Pai, eu não sei o que as tuas filhas têm passado, quais são as decisões difíceis que elas precisam tomar, ou se elas já estão vivendo no deserto. Mas eu te peço, direciona as nossas vidas. Não deixa que nós venhamos ser direcionadas pela emoção, pelo sentimento, pela opinião de pessoas, pela nossa precipitação, pela nossa ansiedade, pelo nosso medo, não, Pai. Que nós venhamos ter paciência em esperar a tua direção e que nós venhamos buscar por ela, Pai. Assim como nós buscamos muitas das vezes coisas do nosso interesse, que nós venhamos usar essa mesma garra para buscar a direção no Senhor. Que nós venhamos aprender a ouvir o Senhor, a entender os sinais do céu, a acatar essa direção e viver sobre ela, Pai. Não deixe que nós venhamos caminhar no deserto sozinha. Não deixe que nós venhamos enfrentar desertos difíceis por causa da nossa precipitação. Perdoa a nossa precipitação, perdoa a nossa ansiedade, perdoa se nós tomamos decisões erradas em tempo errado, Pai. Nos ensina a voltar para o lugar onde nós ouvimos a tua direção. Em nome de Jesus. Sela os nossos ouvidos para que nós não venhamos ouvir coordenadas estranhas, palavras estranhas, vozes estranhas que querem nos direcionar a caminho de morte. Aguça o nosso sentido, a nossa sensibilidade para que nós venhamos sentir a paz do teu direcionamento. Tira toda a trave dos nossos olhos, clareia a nossa visão para nós para que nós consigamos ver, enxergar a tua mão, nos guiando pelo deserto, porque muitas das vezes o deserto nos cega, Pai. É tanto medo que a gente fica desorientada. Mas eu te peço, Pai, nos guia com a tua santa sabedoria. Blinda nossa mente e nosso coração contra toda a seta do adversário. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, cerca o nosso lar com tua muralha de fogo e nos ajude a tomar as decisões corretas no tempo oportuno. Assim eu te oro, deixo cada uma das tuas filhas nas tuas mãos. Amém e amém.